Hoje, a gente vai mergulhar numa força oculta que, literalmente, move o nosso mundo. Das máquinas mais gigantes que se possa imaginar até os sistemas mais delicados e precisos. Então se prepara para a gente conhecer o incrível poder da hidráulica. Pensa só na força que precisa para erguer toneladas de terra numa construção, ou para colher os alimentos que chegam na nossa mesa. Por trás de tudo isso, tem um sistema muito engenhoso que multiplica a força de um jeito impressionante, a hidráulica. E o mais incrível é que essa mesma força que move montanhas aqui na Terra também garante a nossa segurança lá no céu. É ela que permite que um avião de centenas de toneladas pouse com a suavidade de uma pluma. Mas como é que isso é possível? Que segredo é esse que se escolhe por trás de uma força tão descomunal? A resposta, olha só, está num princípio da física que revolucionou completamente a nossa forma de interagir com o mundo. Bora juntos desvendar esse mistério? A gente vai explorar os segredos da hidráulica passo a passo. O segredo da hidráulica não tem nada de mágico, viu? É, na verdade, a aplicação super inteligente de um princípio da física que usa um fluido para multiplicar a força. Em outras palavras, a hidráulica é a arte de usar um líquido, que geralmente é óleo, para transferir energia de um ponto para o outro e, no fim, realizar o trabalho pesado. E o que faz tudo isso funcionar é um princípio fundamental da física que a gente vai conhecer um pouco melhor agora. Pode parecer um pouco complicado, né? Mas na prática é bem intuitivo. Pensa numa seringa cheia de água. Quando você aperta o êmbolo, a pressão não age só ali no comecinho. Ela se espalha por igual em todo o líquido, fazendo ele sair lá na ponta. Esse é o princípio da lei de Pascal em ação. Simples assim. E é essa relação super simples que permite aquela multiplicação exponencial de força. Uma forcinha aplicada numa área pequena consegue gerar uma força gigantesca numa área maior. Parece mágica, mas é pura física. Agora, para entender como um sistema hidráulico funciona na prática, a gente pode comparar ele com a coisa que todo mundo aqui conhece muito, mas muito bem, o nosso próprio corpo. Pois é. Assim como o nosso corpo, um sistema hidráulico é uma máquina perfeita, onde cada componente tem uma função que é vital para o todo. O coração do sistema, por exemplo, é a bomba. Ela que impulsiona o fluido através das mangueiras, assim como o nosso coração bombeia o sangue pelas nossas veias e artérias. A analogia é perfeita. E essa comparação não para por aí não. O fluido funciona como sangue, carregando a energia. As mangueiras e tubos são as veias que transportam esse fluido. E os cilindros ou motores? Bom, eles são os músculos que finalmente fazem o trabalho pesado. Só que, para essa máquina toda funcionar direitinho, a escolha do sangue dela, ou seja, do fluido, é absolutamente fundamental. Vamos entender o porquê. A propriedade mais importante aqui é a viscosidade. Para ficar fácil de entender, é só pensar na diferença entre água e mel. O mel é muito mais viscoso, né? Por isso ele escorre mais devagar. Viscosidade é basicamente a grossura do fluido. E achar a viscosidade ideal é um baita desafio. Se o fluido for muito fino, ele pode vazar e não lubrificar as peças direito. Agora, se for muito grosso, ele vai ter dificuldade para escoar, e isso diminui a eficiência do sistema todo. É um verdadeiro ato de equilíbrio. E para ter uma ideia do que é uma viscosidade altíssima, é só pensar no asfalto derretido. Ele é tão espesso, mas tão espesso, que mal consegue escoar. Ele quase se comporta como se fosse um sólido. Ok. Agora que a gente já entendeu os princípios e os componentes da hidráulica, vamos ver como essa tecnologia está presente no nosso dia a dia, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. E como qualquer tecnologia, a hidráulica tem seus prós e contras. Por um lado, ela oferece uma força e uma precisão incríveis que permitem movimentos milimétricos com cargas de toneladas. Por outro, os componentes têm um custo alto e existe o potencial de vazamentos que podem causar problemas para o meio ambiente. Mas, mesmo com esses desafios, os benefícios são tão grandes que a hidráulica continua sendo uma tecnologia essencial. Ela nos permite construir um mundo melhor, mais seguro e muito mais eficiente. No fim das contas, a hidráulica nos ensina uma lição poderosa. Com a aplicação inteligente dos princípios da física, a gente consegue multiplicar a nossa força e realizar feitos incríveis. E isso nos leva a pensar, né? Qual será a próxima fronteira da tecnologia? Que outras forças da natureza a gente ainda pode dominar para construir um futuro ainda mais promissor?